Fala galera, Robson Lima aqui com mais um seu vlog, tudo bem? Hoje nós vamos fazer duas coisas aqui. Nós vamos ver algumas notícias e eu vou usar essas notícias como gancho para a gente poder falar um pouco sobre o conceito de cultura. Um negócio que é super complicado quando a gente realmente para estudar. Mas ao mesmo tempo parece que não, porque afinal de contas todo mundo tem cultura. Todo mundo é ser humano que sabe das coisas, né? Então, qual é a diferença? Como é que a sociologia, a antropologia vem em cultura? O que isso influencia, né, na nossa vida, aqui, no planeta Terra, na Terra dos Viventes? Se isso parece interessante para você, fique aqui comigo, dê o joinha, deixe um comentário do que você acha desse vídeo, o que você vai achar das coisas que eu vou falar aqui, quais assuntos você gostaria que eu abordasse aqui no Social Vlog. Não se esqueça de se inscrever, apertar o sininho para receber as notificações. Estamos num esforço contínuo para levantar este canal aos céus, porque afinal de contas nós queremos espalhar mais e mais a sociologia e mais especificamente o pensar, né? Vamos aqui melhorar enquanto pessoas, né? Eu acho que isso é um bom alvo. O que você acha? No mais, vamos continuar aqui e vou ler nossas notícias. Uma matéria aqui do dia 30 de março, ontem, tá? Tô gravando isso aqui dia 31. População está dividida sobre julgamento de Bolsonaro, aponta Atlas Intel. Para 49% dos entrevistados, não há perseguição. 48,6% disseram que o presidente é uma vítima. 50% dos entrevistados acreditam na imparcialidade do STF. Aí tá aqui a Camila Bezerra e tal. Vamos começar do começo. Já é interessante que a gente tenha 49,9% que não tem perseguição, mas aí 48,6% dizem que é vítima, mas aí 50% vai dizer que é imparcial. Então, na tese, a gente tem uma divisão de pessoas, é isso que é pra gente pensar? Uma pesquisa da Atlas Intel encomendada pela CNN, não sei porque tá CNN no masculino aqui, sei lá, eu falo a CNN, mas enfim, constatou que o eleitorado está dividido sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro ser ou não ser um perseguido político. Para 49% não tem a mesma resposta que eu falei antes. Em relação ao julgamento do Bolsonaro, 50% acredita que a Suprema Corte será imparcial e tal. O que é interessante para mim são duas coisas. Primeiro, isso que eu vou falar agora, a percepção em relação às penas dos golpistas do 8 de janeiro são favoráveis aos bolsonaristas. Para 51,7%, as condenações são excessivas. Já para 38%, as sentenças são adequadas. Outros 16% acham que as penas deveriam ter sido mais duras ainda. Né? Interessante aqui. Margem de erro de 2 pontos, tá? Eles ouviram pessoas entre 25 e 27 de março, tá? E a margem é de 2 pontos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, caso você não lembre, dia 25 foi quando saiu a sentença da Débora, que é um vídeo que eu já falei aqui, vou deixar uma bolinha aqui em cima, que é a mulher lá do Perdeu Mané, né? E todo mundo colocou, quando eu falo todo mundo, é toda a mídia mesmo, tá? Toda a mídia hegemônica, todos os veículos de notícia que a gente conhece, Globo, UOL, Terra, CNN, o pessoal que também é mais vinculado com a direita, né? Jovem Pan, Revista Oeste, Antagonista, o Brasil do Paralelo, esse pessoal todo, né? Todo mundo tratou a Débora como, meu Deus do céu, ela está levando tudo isso de pena só porque ela pichou uma estátua. E sendo que não foi isso, né? Teve toda uma motivação ali. Eu cheguei a tocar nisso no vídeo que eu tô falando aqui, o anterior, né? Eu vou colocar, lembrando que tem a bolinha aí, vai ter aqui no comentário também o link. Mas basicamente não é pela pichação, né? É quando você está sendo acusado de um crime que tem muita gente com você fazendo a mesma coisa, certo? A justiça entende que existe um negócio com responsabilidade coletiva, entendeu? Então ela estava ali sendo colocada junto na galera, porque é assim que funciona esse tipo de julgamento, tá, gente? Quando chega nesses julgamentos é assim que funciona, tá? Isso aí não é incomum não, tá? O Fux chegou a falar que eu acho que a pena tá muito pesada, mas isso é meio mimimi, sinceramente. A Débora já está com prisão domiciliar, já que o problema era que ela não ia ficar com as filhas, então ela vai ficar com as filhas. Prisão domiciliar, ela fica com as filhas, ela pode cuidar das filhas, ela pode ajudar a criar.
E aí as filhas vão crescer vendo que, pô, talvez não seja legal apoiar golpe de Estado, né, mãe? Olha só a senhora aí nessa situação. Não sei, talvez. Eu não sou o pai delas, eu não sou o marido da Débora, graças a Deus. Então, não vou mais falar sobre este assunto. Do que eu vou falar é ainda da pesquisa Atlas Intel, e essa é a segunda coisa que eu falei que eu ia falar, tá? Maioria acha que Bolsonaro deve apoiar outro nome da direita. Eu sei que eu tô vendo comentários aqui no nosso canal de gente que tá comentando, olha, Bolsonaro tá caído, agora é hora do Marçal, agora é hora de não sei quem. Eu tô vendo vocês aqui. E sinceramente, eu também concordo. Eu acho que o Bolsonaro não tá numa... já deveria estar considerando isso aí. Ele é muito reticente, como eu já falei também no vídeo do Mané, mas é uma opção. Olha, essa matéria também é do dia 29, tá? A maioria acha que o Bolsonaro deve apoiar outro nome da direita. Esse aqui é o vídeo que é o que eu vou falar aqui, tá? Aqui também tem ouvir notícia. Eu gosto de CNN por essas coisas. Às vezes eu não quero ler, não quero que alguém leia para mim. Pesquisa Atlas Intel, feita com exclusividade para o programa GPS da CNN, aponta que a maioria da população defende que o ex-presidente desista da candidatura e apoie um outro candidato, né? 47,1%. 45,9% diz que ele tem que manter, né? Não sei como é que ele faria isso, né? Eu imagino que esses 49% aí são as pessoas que são mais radicalmente ligadas com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já está inelegível, tá? Isso é fato dado. Ele já está inelegível para as próximas eleições. Então eu imagino que esse pessoal aqui do 45,9% que diz que ele tem que manter a intenção é um pessoal que está ainda contando com alguma intervenção divina, sei lá, não sei, né? E aqui a matéria vai prosseguir explicando, né, qual é o contexto dessa desistência, explicando basicamente porque ele está inelegível ainda, né, e porque começou o julgamento no dia 25 dele, né? Então, né, tem toda essa questão. A Atlas Intel ainda questionou se essas pessoas consideram que se o Bolsonaro participou ou não da tentativa de golpe, né? 51,4% dizendo que sim, 48,1% acham que não, né? E no geral, e esse economista-chefe aqui da Atlas Intel falando que, olha, no geral ele acredita que a população não vai conseguir, acredita que o Bolsonaro não vai conseguir se candidatar, blá 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 blá. E o que é isso interessante isso para mim, tá? Primeiro, e a coisa mais, vamos dizer, técnica, Atlas Intel é um instituto de pesquisa que, salvo engano meu, começa em 2019 aqui no Brasil a ganhar uma projeção. Eu não lembro se eles são de 2019 ou 2017, tá? Eu passei um bom tempo cavando informações deles ontem, pelo CNPJ deles e tal. Caso vocês não saibam, quando saem essas pesquisas de opinião, é por lei obrigatório que você tem que botar o CNPJ lá da empresa que está fazendo, etc, né? Eles usam um método que é proprietário, tá, gente? Já é um negócio que me deixa um pouco chateado, porque eu não vou poder fazer o tipo de crítica mais científica, né? Mas olha, que vocês gostam de me ver fazendo aqui, porque eu não vou ter acesso aos dados dos caras, né? Porque eu meio que tenho que acreditar no dado do cara, vamos dizer assim. Isso é um problema que eu tenho com o Think Tank, especialmente o pessoal do Instituto Millennium, essas coisas. E é um problema que eu vou ter um pouquinho também com essa Atlas Intel, apesar de a Atlas Intel ser, no geral, uma empresa bem conceituada, tá? Eu não estou falando que eles são parciais e tal. Eu estou reclamando aqui porque eu não posso fazer o que eu gostaria de fazer para vocês, que é dissecar todos aqueles dados, né? Fazer aquele negócio bem bacana. Mas caso você aí seja uma pessoa sortuda que tenha tido acesso a esses dados, pode deixar aí para mim, por favor. Contanto que não vai te incomodar também, né? Legalmente falando. Obviamente que algo como um método proprietário, né, para pesquisar, vai deixar as pessoas com essa sensação que eu tô. Moxa, será que é confiável? Então, essa matéria aqui é uma matéria do O Povo, tá? E a ideia basicamente é uma entrevista. Então, assim, na moral, é uma matéria meio... não tem muita crítica aqui, tá? É só o cara expondo o que ele é. Esse sujeito aqui é o Roman, tá? É o André Roman, que é o CEO da empresa. A Atlas Intel também tem representação nos Estados Unidos, tá? Aqui em São Paulo, eles têm a empresa aqui em São Paulo, e eles têm também lá, acho que é Seattle, se eu não me engano, que eles são, tá? Eles também têm muitas pesquisas lá em Estados Unidos, coisas do Trump e tal. É bem interessante. No geral, eles dão certo, tá, gente?
Essa matéria que eu vou deixar também na descrição é um discurso de como é que eles pesquisam, tá? Eles basicamente fazem geolocalização com dados de celular para poder perguntar coisas de uma localidade. Eles querem saber do município tal, se o prefeito vai ganhar. Então eles fazem um trabalho para falar só com pessoas daquele município, entende? Usando questionário online e tal. É interessante, eles têm o histórico de acertar. Na última eleição que o Bolsonaro ganhou, eles foram os que erraram por menos, né? Porque todo mundo errou que o Bolsonaro ia perder logo, certo? Eles erraram por menos. Todo mundo errou por tipo 9 pontos, eles erraram por 5. Então, errou, mas errou por menos. É um pouco questionável, tá? Se essa metodologia realmente é sólida, mas é uma coisa que a gente vai ter que ficar vendo. Vamos ter que ficar devendo. Essa era a minha primeira coisa. Minha segunda coisa, que é mais importante, tá? Uma outra matéria do Globo: esquerda faz ato contra PL da anistia em 8 capitais após Bolsonaro virar réu. Manifestação também acontece na véspera da data que o golpe militar de 64 completa 61 anos. Aí aqui tem toda uma ideia, tá? Nós tivemos atos no último domingo, ou seja, ontem, né, dia 30 de março. Hoje eu estou gravando isso aqui dia 31. Ao longo da manhã tiveram inícios atos em Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Belém, São Luís e Brasília. E à tarde teve em Fortaleza e São Paulo, né? Que São Paulo foi o maior público aparentemente. E eu achei bastante interessante porque eles terminaram a marcha na frente do prédio do antigo, a sede do DOI-CODE, né? Bem bacana mesmo, bem simbólico. E assim, gente, eu não vou entrar no mérito de quantas pessoas foram, tá? Eu vou mencionar aqui, mas não é esse o mérito que eu quero, tá? Existe um contradiscurso da direita, especialmente o Nicolas Ferreira, o Eduardo Bolsonaro, né, querendo emplacar no Twitter que não foi muita gente, foi meia dúzia de gente, e aí o Boulos respondendo que não, na verdade foi uma galera, blá. Isso aconteceu, tá? Isso está lá. Mas o meu ponto não é quantas pessoas aconteceram, tá? Eu não lembro realmente quais são os números. Na verdade, eu estou esperando ainda que saiam números precisos, porque não temos números precisos, pelo menos até agora que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? Mas eu achei interessante porque é a batalha de narrativa, certo? Você tem o Bolsonaro fazendo o ato em Copacabana, flopou, né? 18 mil, se não me engano, que foi o número que a gente... até rolou um meme aí que a polícia do Rio botou um número super inflado, enfim. 18 mil. E aí teve o ato agora de ontem, de São Paulo, não lembro se foi 8, foi 10, assim. Foi menos de 18, isso eu lembro. Pelo menos é a informação que a gente está tendo aqui agora, né? Fizeram umas contagens com drone, enfim, eu não confio muito nesse papo de... Enfim, deixa pra lá, coisa minha. Minha questão não é número, tá? É a narrativa que é importante. Que agora a gente vai estar tendo uma disputa de narrativas. A esquerda, ou melhor dizendo, parte da esquerda, né, capitaneada por figuras públicas como o Boulos, como a Erika Hilton, tava lá também em São Paulo, né? Eu vi gente em Belém do Pará com a bandeira da Uni, né? Então eu acredito que toda a galera estudantil tava lá. Eu não vi muita coisa de Belém, tá? Se vocês souberem aí, me avisem. Eu sei que aqui em Curitiba também teve bastante gente, até embora Curitiba seja uma cidade bem historicamente bastante à direita, né? Ou melhor dizendo, anti-PT, né? Uma cidade muito anti-PT, não vou nem dizer direita, vou dizer uma cidade anti-PT. Não é muita coincidência que o Sérgio Moro é daqui do estado, tá? Enfim, o que importa aqui pra gente é a batalha de narrativas. E por que a batalha de narrativas é interessante? Porque a política, existem duas dimensões da política, né? Existe a dimensão material da política, que é aquela questão do fulano tem dinheiro, então se ele tem dinheiro, ele pode fazer acontecer na campanha dele, joga rios de dinheiro e se elege. Vocês aí que estão vindo das cidades menores, que não estão morando nos centros urbanos grandes, né, nas capitais, vocês que são de cidades médias, cidades pequenas, vocês sabem que existe sempre o candidato que é da situação, e esse candidato da situação sempre tem muito mais dinheiro que todos os outros candidatos, misteriosamente, né? A gente sabe que existe uma questão
mais material nisso aí, né? Um candidato que é bem relacionado, que conhece empresários, ou então que é um empresário, que é alguém do setor agro ou coisa assim. A gente sabe que isso existe, ou é de uma família tradicional e tal. Então tem essas questões mais materiais de patrimônio, etc., que a gente não vai entrar aqui, mas existe. E tem uma questão simbólica. Lembra que aqui em Curitiba, na eleição passada de prefeito, a gente teve o Eduardo Pimentel, que agora é o atual prefeito, que é o candidato da situação, né? É o candidato que o prefeito anterior sugeriu, botou para cima, que é o Greca, né? Agora é o Eduardo Pimentel. E teve uma outra pessoa, uma outra mulher, que eu não lembro o nome dela agora, gente, perdão, vou colocar aqui na descrição, enfim, que ela quase ganhou e ela se catapultou para o segundo turno, basicamente fazendo a mesma estratégia do Bolsonaro lá atrás, usando o grupo de WhatsApp, usando o grupo de Telegram, usando o Instagram, usando o Facebook, usando a polarização da política, essa coisa do esquerda-direita, e usando a capilarização, né? O capilar, cabelo, tá? Essa coisa de se espalhar em todo lugar, né? Não tinha um lugar por onde você fosse na internet que você não via essa mulher. Na rua você não via quase, mas na internet você via. E isso que era importante. A gente está vendo agora aqui na política brasileira o mesmo movimento simbólico que a gente vê em outros lugares do mundo, na política lá dos norte-americanos, com Trump e Biden, e agora, né, Trump e Kamala. A gente está vendo isso, a gente viu isso na revolução lá no Euromaidan, a gente viu isso na Ucrânia. Então a gente está vendo essa movimentação mais simbólica, certo? E por que é tão importante falar de símbolo na política? Porque a gente não vota em política, ou melhor dizendo, a gente não vê política, a gente não participa, nem que seja só votando em política, basicamente porque nós temos mentes racionais que estão ponderando o candidato que é melhor. Tem gente que vota assim? Tem gente que vota assim. Tem gente que é super racional, lê os programas e tal, e pãs, e pô, acho que esse candidato aqui, essa candidata aqui. Mas a maioria de nós não faz isso. A maioria de nós vota escolhendo alianças, como a gente escolhe religião, como a gente escolhe time de futebol, como a gente escolhe qual é o prato preferido no domingo de manhã. A gente escolhe por alianças que a gente cria com outras pessoas, por coisas mais imateriais, entende? A gente cria pelo símbolo, pela ideia. A gente vota no candidato contra tudo que tá isso aí, certo? Foi assim que o Bolsonaro conseguiu se eleger, inclusive, se colocando como um cara do anti-establishment, apesar de ele ter tido uma carreira política mais tempo do que eu tenho de vida, mas ele se fez de underground e todo mundo acreditou. Existe um conceito na antropologia que se chama cultura, né? E a antropologia cultural é vamos dizer, a subseção da antropologia que estuda cultura. E vários autores, blá blá blá. Eu quero falar hoje de um cara chamado Clifford Geertz, do conceito de cultura do Clifford Geertz. Ele tem um conceito de cultura que é ao mesmo tempo muito simples e também é muito complexo, que diz que a cultura ela é uma teia de significado, né? Por que é tão importante para o brasileiro que a gente tenha o hino mais legal, que a gente tenha a seleção que joga bem, que a gente tenha a melhor comida, que a gente tenha o povo melhor? Não é como se tivesse um ranking objetivo, entendeu? A gente não vai ganhar, vamos dizer assim, o país não vai ganhar bilhões se a gente for eleito no primeiro lugar em um ranking de alguma coisa. Mas é importante pra gente se sentir brasileiro, pra gente se sentir pertencente a uma nação. E isso é uma coisa que o Bolsonaro fez na campanha dele, que o Collor fez na campanha dele, de se apropriar da brasilidade para si, que funcionou nos dois casos para eles. Hoje em dia a gente vive o ocaso, a diminuição do Bolsonaro enquanto símbolo dessa política da direita, mas certas coisas permanecem. Se você andar com uma blusa do Brasil na rua, as pessoas vão achar que você está apoiando o Bolsonaro, independente de você achar ou não. Sabe por quê? A seleção, qualquer coisa. 20 anos atrás, 10 anos atrás, camisa de seleção era porque era dia de jogo da Copa. Agora é um outro significado. A
teia de significado, o conjunto de ideias associadas à bandeira do Brasil, à camisa do Brasil, mudou. E essa teia controla os comportamentos das pessoas até certo ponto. Ela guia os comportamentos até certo ponto. E é disso que o Clifford Geertz estava falando quando ele fala que a cultura é uma teia de significado. Então, da próxima vez que vocês lerem algum texto, alguma coisa de faculdade, ou qualquer que seja, de cultura não é apenas, eu li muito livro, eu conheço peças, eu li os clássicos gregos, não sei o que, bibibibobó. É também o que te faz uma pessoa, o que te faz um ser humano, o que te faz ser um brasileiro, uma brasileira, uma carioca, uma paranaense, uma baiana, um manauara, etc. É o que te faz ser flamenguista, botafoguense, fluminense. É o conjunto de ideias e práticas que te tornam membro de um grupo. Entende? E é assim que eu acho que a gente tem que ver política de um momento aqui para frente. É interessante olhar as questões mais, né, materiais e tal, mas eu acredito que a gente vai ganhar mais enquanto pessoas mesmo, eu e você, se a gente começar a pensar mais em política como pertencimento, né? Por que é tão importante para você isso ou aquilo? Por que é tão importante para você que o comunismo perca? Né? O que você entende por comunismo? O que é que você entende por socialismo? O que é que você entende por anarquismo? E daí a gente começa a trabalhar e começa a pensar e ver se é isso mesmo, né? Eu acho que tá bom, acho que é isso mesmo. Ou então não, cara, talvez eu tenha tido uma ideia ruim. Não sei. Quem sabe assim a gente melhora como pessoas, né? Ou ao menos, esta é minha opinião. Qual é a sua opinião a respeito dessas coisas? Você acha que da próxima vez que você olhar para uma notícia de jornal falando de alguma coisa de política, de economia, você vai começar a pensar mais, ok, para quem é que significa isso aqui? Para quem é que é essa informação? Quem é que está se beneficiando disso aqui? Você vai ser uma pessoa que vai começar a pensar dessa forma? Me deixe saber aí nos comentários. Também me deixe saber quais outros assuntos você gostaria que eu falasse mais aqui no canal. Eu estou tentando atender os pedidos de vocês, um de cada vez, inclusive muito bacana. Você que sugeriu Mannheim, né, Sociologia do Conhecimento, a próxima aula mais teórica vai ser disso com certeza. No mais, gente, muito obrigado por tudo, viu? Não se esqueça de deixar o joinha, deixar um comentário, se inscrever, apertar o sininho, a coisa toda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Socioblog Desligando. Falou, galera. Tchau.